Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Daniel Lopes Eu sou Adriana Pires. e hoje a gente vai fazer esse vídeo aqui falando tudo que a gente aprendeu nos últimos 15 anos sobre interpretação para câmera. Bora lá! Então, Dri, vamos acho que começar falando qual é a moda hoje em interpretação para câmera, qual que é o tom, o que a gente tem observado aí nos filmes, séries e até nas novelas. O que você pode falar sobre isso? Então, há um tempo atrás, nos anos 90 ou até nos anos 2000, a interpretação era mais carregada de emoção, ela era mais mexicana, digamos assim, né? Ela tinha um tom mais forte da interpretação. Hoje em dia, a estética está muito naturalista, realista, é assim, o mais clean possível, quase nada na interpretação mesmo, né? Parece documentário os filmes que a gente tem visto, até o tom das pessoas falando é muito natural. E eu, assim, particularmente me incomodo até um pouquinho com algumas coisas que eu acho, às vezes, muito sem tonos as interpretações. Eu acho tudo muito meio mole mesmo, sabe? A fala é tudo muito com uma calma, assim, às vezes que me incomoda um pouco, né? Antes era mais exagerado, agora tá nesse registro que é muito natural, né? Porque essa coisa meio sem tonos é que fica tudo meio no mesmo tom, fica tudo meio monocódico mesmo, porque fica num tom só. Mas eu acho que isso é um momento de passagem até a gente descobrir uma outra linguagem. Eu acho que essa passagem ela é importante para uma nova linguagem que está... Porque isso tem a ver também com o fato de que antes as pessoas assistiam, ir ao teatro, era um evento, as pessoas se arrumavam, iam ao teatro, ao cinema. Hoje, cada vez isso é mais uma coisa individual, né? Você tá vendo uma série na mesma casa, então tô eu, você, o Joca, a gente tá cada um vendo uma série no seu próprio celular, então a interpretação ela começa a ser cada vez mais para uma pessoa. Mais íntima, Mais né? íntima. Nesse sentido, isso é verdade. Então, como isso é uma tendência de estilo de interpretação, né? Quer dizer assim, você vai fazendo as séries, cada vez mais as pessoas vão ver sozinhas, então elas têm que ter essa sensação de uma interpretação mais íntima mesmo. Por isso essa estética tem ido cada vez mais nesse sentido. E vamos falar, para quem está estudando, começando, ou já tem um pouquinho de experiência, o que você recomendaria, assim, eu vou falar algumas coisas também, mas para a pessoa que está começando a estudar interpretação para câmera, o que você acha bacana fazer? Eu acho que... Fora o nosso curso, né? Sem querer fazer merchan, pessoal, o melhor curso para câmera é aqui comigo com a Adri, tá? Modéstia à parte. Fora isso, o que a pessoa pode fazer? Fora isso, eu acho que a pessoa pode treinar sozinha em casa, o que eu acho que é legal. Como? Eu acho que se gravando, tentando gravar depoimentos ou cenas com amigos. Agora, tomar um pouco de cuidado com essa coisa meio mexicana na interpretação, que é essa coisa do overacting, né, que a gente fala. Que não rola mais, né? Não, que isso fica muito essas novelas anos 90, né? Eu acho que nesse sentido é legal a pessoa de repente pegar uma cena de um filme, de uma série como base para começar. Pega essa cena, assiste, analisa, decupa lá o roteiro e aí grava tentando se aproximar, não imitar o ator ou a atriz está fazendo, mas imitar o tom da interpretação. Chegar nessa coisa super natural, né, quase naturalista, né? Porque assim, os monólogos eles estão tendo... antes tinha uma coisa construída de monólogo, você fazia um personagem e tal. Agora eu vejo que os monólogos eles querem ter a sensação, quando eu vou assistir material, de que ligou a câmera e continua igual o que ele estava falando com você antes. Super espontâneo, é você. Espontâneo, é você. Então esse é o tipo de monólogo. Qualquer resquício que o produtor, os diretores hoje em dia vêm do texto decorado, já causa uma má impressão, né? Essa coisa também de você pensar no que você vai falar. Então eu tô falando com você, eu não tenho um texto decorado, eu busco a palavra, então eu desvio o olhar de você para procurar uma palavra, para pensar o que eu vou falar. Tudo isso faz a coisa ter um fluxo de vida verdadeiro. Que na câmera essa coisa a gente sempre fala isso, do silêncio. A gente vê muito nos filmes cenas interessantes que é a pessoa sozinha, lavando louça, pensando sobre alguma coisa. O monólogo interior é importante na câmera, né? A questão da reação, você está ouvindo uma notícia importante, é só uma reação para a câmera, isso acontece muito e as pessoas esquecem um pouco disso, focam só na questão do texto, como falar o texto. E esquecem que a câmera está ali, ela é uma lente de aumento em tudo que você está fazendo, né? E os roteiros estão sendo mais bem trabalhados também no Brasil, então o que acontece? Eles estão ficando um pouco menos descritivos. Porque antes as novelas tinham uma coisa muito... todo personagem dizia muito o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando, né?
Hoje está ficando isso mais implícito, como é no cinema argentino, como é no cinema europeu e É, americano. sim. Ele está ficando muito mais nas ações, né? Aham. Então você começa a ter mais monólogos interiores para você se preocupar com dar essa vida do personagem nas ações também, e não só no que ele fala sobre ele mesmo. E aí nisso tomar cuidado quando você vai praticar, para você não ficar aquela coisa muito descritiva, eu te odeio porque eu tô com raiva, porque quando você, É, ainda né, mais se é depoimento, improviso, né? exatamente, tentar fazer Acho coisas que é legal, mais uma coisa que a sutis. gente sempre fala que as pessoas podem praticar sem gastar nada, quem vem e faz o curso, a gente incentiva muito a fazer isso, é gravar em casa, mas ter, assim, fazer um grupo. Pegar um ou dois amigos que se interessem, que estejam estudando também, porque é isso, aí você, e é legal a questão, as pessoas se gravam e têm vergonha de se assistir, né? Como é importante você assistir o que está gravando. Por mais que você tenha vergonha, então pega um grupinho de amigos, dois, três pessoas, grava, aí se assistam, compare com a cena que você pegou como base, se pegou uma cena como base, para ver se chegou perto do tom da interpretação ou não. Eu acho que é uma maneira legal de você estudar, né? Cara, e mais que isso, eu acho que assim, assistir filmes brasileiros, como eu vejo que as Putz, pessoas isso é uma não têm visto dica que parece filmes, idiota, mas séries, é... novelas brasileiras, ou como teve uma evolução nas novelas brasileiras, assim, uma mudança de dramaturgia nos últimos anos, ou como teve uma mudança muito grande no cinema brasileiro nos últimos tempos e nas séries, né? Então você precisa Exatamente. ficar atento nisso, para você poder acompanhar para que lado está indo o mercado Tem também, que assistir né? muita coisa, né? É. A gente tem assistido muito filme brasileiro e a gente, porque a gente trabalha com isso e a gente fica esmiuçando também a coisa que a gente falou no vídeo do repertório. Como é importante você não só assistir, mas você assistir com esse olhar que não é o olhar do leigo, que alguém quer esmiuçar, entender o sentido das coisas, por que, que o ator faz assim, não faz assado. Olhar depois, esse olhar, tentar destrinchar um pouco o filme ou a série, ou seja lá o que você esteja assistindo, né? E essa coisa da não força para atuar, ela tá tão presente que a gente vê esse grande número de não atores sendo contratados para filmes, né? Exatamente, é. Principalmente para cinema, né? É. Assim, é muito comum quando eles são jovens, mas também às vezes numa faixa etária um pouco maior, né? Porque o cara quer pegar uma pessoa que tenha tudo a ver com o personagem, ou tem uma vivência parecida com a do personagem, né? Eu não acho isso ruim. Você vê que tem pessoas que começam assim e continuam trabalhando, atuando, mas a maioria dessas pessoas faz uma, duas coisas Depois não e faz mais depois não nada. faz mais nada, É. né? Porque como se escolhe o ator muito, nesse momento, muito por ele ser parecido com o personagem, ele nem sempre vai conseguir ser parecido com todos os personagens. E isso também não vai ter uma versatilidade nesse sentido. Você vai ter que acabar procurando outros atores, né? E agora me veio uma coisa na cabeça, que a gente está dando um curso e a pessoa falou assim, nossa, é tão diferente de teatro, você pega o texto, grava e não sei o que lá. Então acho que para treinar também a interpretação para a câmera tem que ter essa questão da agilidade, da velocidade. Pegar, gravar, não embaçar. Né? Eu vejo assim, eu faço videobook, às vezes mando texto, a pessoa quer um mês para estudar um monólogo de 1 minuto, você fala, não, não dá. Tem que ter essa velocidade, eu acho importante no estudo da interpretação para a câmera. É pegar o texto, ensaiar algumas vezes, bater com o colega e pá, gravar. E tem uma outra coisa que é o seguinte, se você acha que a tua autocrítica ainda não está suficientemente boa para você saber se você gravou bem, porque tem pessoas que estão interpretando hoje, tem uma menina que está fazendo um grupo de estudo com um amigo que quer escrever e dirigir e com outro que está atuando, e aí a cena ficou super mexicana, ela me mostrou, eles não tinham percebido isso. Então se você não percebe isso, pede para o olhar de um amigo, de alguém que você conhece, E aí enfim. entra o repertório do que a gente está falando, de assistir os filmes recentes desse ano, do ano passado, as séries desse ano, né, para você ir sacando, falar, puta, olha como é tudo, até nas cenas de briga, cenas de confronto em filme, é tudo super, tem uma ou outra cena meio over, mas quando a gente vê assim, até a gente viu um filme recentemente, não vamos citar o nome, que a gente se incomodou com esse tom das cenas, né, que você fala, nossa, é tão fora do tom do que está rolando hoje em dia. Então acho que o repertório entra aí também. Se você tá ligado, tá assistindo muita coisa, tá sacando qual que é a moda no momento, você consegue sacar também se você tá dentro disso ou fora disso, né? Porque é muito importante você ter uma autocrítica, você saber quando você está É, mandando bem ou não. porque é Né? isso, porque no final das contas a gente treina e estuda para entrar no mercado, para atuar em filmes, em séries, então você tem que se adequar ao que tá rolando no momento, né? Uma outra coisa que eu acho bem importante é tentar fazer os trabalhos de forma objetiva.
também, porque assim, construir personagem é uma coisa que a gente vai fazer depois de muito tempo de carreira, né? Se dificilmente vai ter um momento assim de entrar no personagem, uma mega construção de personagem detalhado. A maior parte dos trabalhos que você vai fazer é na questão da velocidade. Então, nem sempre você vai ter esse buriraço, falar, mas sou só eu que vou fazer, eu vou interpretar só eu. Não, mas você parte de você sempre, né? E as construções são mais sutis, você não tem... Nem sempre você vai poder fazer uma construção elaborada de um personagem de voz, corpo, totalmente diferente de você no cinema. Isso vem em menor quantidade do que o feijão com arroz. Então eu falo pra galera, tem que primeiro saber cozinhar o arroz com feijão, para depois fazer o bobó com camarão, né? Então, quando você estiver fazendo bem o básico, aí você pode tentar, porque... Então, acho que a dica maior seria essa, faça bem o básico, entenda o tom, entenda como está sendo a interpretação hoje em dia e foque nisso no começo. Né? E domine o seu perfil dentro da sua faixa etária. Exatamente. E faça bem o básico. Bom, já estamos aí com quase 11 minutos de vídeo. Meu Deus. Vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa dica. Sigam a gente aí nas redes sociais. Valeu, pessoal. Até a próxima. E mandem perguntas que a gente vai estar respondendo para vocês direto, tá bom? É isso aí. Valeu.